Quando a gente fala do homem filhinho da mamãe, muita gente ri, mas quase ninguém para olhar quem é essa mãe por trás desse padrão de comportamento. E eu já começo dizendo, eu não estou falando que essas mães são vilãs na vida destes filhos de maneira proposital. Eu estou falando de mulheres feridas emocionalmente. Freud falava isso de repetição inconsciente, ou seja, a gente não repete aquilo porque quer, a gente repete porque nós não elaboramos, nós não resolvemos certos traumas da nossa vida que ficaram presas lá atrás. Muitas dessas mães foram mulheres que foram abandonadas emocionalmente, foram rejeitadas, foram invisibilizadas e tiveram que ser fortes demais, viraram aquelas guerreiras solitárias, né? E aí entra a psicanálise de uma forma bastante clara. Ela acaba usando do filho de maneira inconsciente, não proposital, obviamente, não de maneira racional, mas como um objeto de compensação emocional, como um objeto de compensação para essa demanda, para este buraco que não foi tapado, não foi resolvido, não foi elaborado. Então o filho ele passa a ocupar um lugar que na verdade não é dele. Ele não deveria estar nesse lugar, na função de tapar esse buraco que não foi ele que causou nessa mãe. Então ele vira apoio, ele vira companhia dessa mãe, ele vira o sentido dessa mãe, às vezes de maneira inconsciente, vira um substituto afetivo. E isso também é cruel para com este filho. E isso não é amor consciente, isso é uma carência não tratada. E essa mãe muitas das vezes vai velar essa dor, essa ferida, dizendo, mas eu amo demais, eu protejo demais, porque eu sei como é isso, então é coisa de mãe, sabe? E acaba generalizando uma coisa que não é natural. Na neurociência a gente sabe que os vínculos, quando eles são marcados por medo, por abandono, por insegurança, eles ativam constantemente no cérebro, é como se fosse um sistema de alerta. Então essa mãe, ela vive em estado de sobrevivência emocional e isso vai refletir nas relações dela com o próprio marido e também com o filho. Então quando o cérebro está nesse modo sobrevivência, essa mãe entra com um controle fora da curva, ela se apega demais com esse filho fora do normal e ela não consegue ir soltando esse filho para a vida. Pelo contrário, vai acionando nela esse medo de abandono, essa ferida, essa rejeição. Então parece que ela vai tentando a todo momento, por mais que ela fala que o filho vai casar, que um dia esse filho vai embora de casa, mas ela tem atitudes que o mantém refém dela, mantendo ele como um ioiô, né? Ele vai, mas por algum motivo ele volta, por casos aleatórios que acontecem na vida dessa mãe. E ela acaba demandando a atenção, o olhar deste filho para ela. E sabe qual é o problema? Que esse controle, ele passa a ser vivido para o filho como um sentimento de culpa. Ele não consegue se sentir feliz, bem, alegre, leve por viver a própria vida. Ele se sente por algum motivo incomodado, se sentindo culpado. Mas essa culpa não nasceu com ele, foi colocada de maneira inconsciente pela mãe. Esse filho aprende de maneira subliminar a sentir que crescer, se tornar homem, responsável, cuidar da sua própria vida é perigoso, não é seguro e que passar a dar a vida para uma outra mulher é como se ele estivesse traindo a própria mãe. E Freud falava sobre esse complexo de Édipo mal elaborado, quando não é resolvido, ou seja, quando não há uma separação emocional saudável, natural entre a mãe e o filho na fase adulta, onde ele precisa ir para a vida. O homem, ele não consegue se estruturar internamente como um adulto, embora ele trabalhe, embora ele case, mas internamente ele fica imaturo. E Jung complementa isso falando desses complexos maternos, do masculino ficar aprisionado numa psique que não conseguiu separar do feminino materno. Qual é o resultado? E aqui entra um ponto muito importante, e eu sei que pode ser muito desconfortável para algumas mulheres ouvir isso, mas mulheres que não trataram as suas feridas de abandono, de rejeição, de solidão na infância, por mais que elas abominem e não gostem desse tipo de homem, elas têm uma tendência enorme de atrair este mesmo tipo de homem. E isso não é ironia do destino, não, é neurociência e psicanálise pura. O nosso cérebro, eu já falei isso em outro vídeo, ele busca sempre o que é familiar, não o que é saudável, mas o que é familiar. E se o abandono, se o apego inseguro é familiar para o cérebro, ele entende que, então, eu me conectando com pessoas que me mantêm nesse mesmo estado, é familiar. Então você se conecta sempre com esse tipo de pessoa. Então o sistema nervoso, por assim dizer, se sente em casa com aquilo que ele reconhece, com aquilo que ele conhece. E mais,
As mesmas mulheres que não se curam, não se tratam, fazem vista grossa com as feridas que elas viveram na infância e não foram bem elaboradas, têm uma grande chance de criar filhos dentro deste mesmo padrão que elas mesmas dizem que odeiam. Isso é transmissão psíquica transgeracional, é uma coisa muito forte. Então isso é um padrão disfuncional repetitivo no sistema familiar. Ou seja, as feridas não tratadas, elas não somem. Elas mudam de geração. Então aquilo que você não quis olhar, aquilo que você não quis tratar e você fez vista grossa achando que com o tempo isso passa, você vai perceber que vai manifestar nos padrões de comportamento dos teus filhos muitas vezes. Isso não é uma regra, mas de modo geral o que eu tenho acompanhado e tratado é exatamente essa dinâmica. Enquanto a dor da mulher não for cuidada, ela vai continuar tentando se regular através do filho. E isso é muito cruel porque esta mãe acaba indiretamente impedindo deste homem se desenvolver e viver a sua própria vida. É por isso que ele se torna um adulto dividido entre o casamento, os filhos e ainda com a mãe. É porque internamente ele não recebeu permissão inconsciente e não se desconectou emocionalmente dessa mãe. E essa mãe também não facilitou para ele esse processo. Por isso que é tão importante tanto o homem como a mãe passar pelo processo de tratamento, de cura, de restauração interna, para que ambos consigam seguir as suas próprias vidas de maneira leve, sem culpa, sem medo, sem ansiedade, sem aquela sensação de que você está atraindo algo que você não deveria estar sentindo. Eu quero que você entenda que esse vídeo que eu fiz não foi para culpar as mães, é para despertar consciência tanto no filho como também nas mães. Algumas pessoas me procuraram e falaram: Sheila, eu me vi fazendo isso com o meu filho, eu tenho medo de prejudicar a vida dele, o que eu faço? Então esse vídeo, embora eu tenha usado humor para falar de padrões de comportamento que muitas das vezes é normalizado na sociedade, ele é disfuncional, ele é doentio, porque enquanto a dor da mulher não for cuidada de verdade, ela continuará tentando regular a si mesma, mas através do filho. E esse amor é o amor que a aprisiona. Ele não é o amor equilibrado, não é o amor correto, não é o amor ideal. Esse é um amor totalmente doentio, mas a mãe muitas das vezes não consegue enxergar desta forma e é por isso que ela precisa de ajuda para sair desta ótica doentia em relação ao apego com o filho. Se o que eu te falei de alguma forma te tocou aí dentro, não é um ataque, mas é um convite que eu faço para você. Um convite para você olhar para a sua história, para a sua carência, para a sua solidão e buscar verdadeiramente o cuidado que não pode ser canalizado e nem demandado do seu filho, e sim de você para com você mesma. Porque quando uma mãe se cura e se trata, olha para suas feridas, o filho finalmente pode viver. O maior ato de amor que uma mãe pode fazer para o filho é amar a si mesmo, é cuidar de si mesmo e permitir que eles vivam a vida deles de maneira leve, sem culpa. Isso sim é verdadeiramente uma mãe abençoar o futuro de um filho. É dizendo para ele: pode seguir, meu filho, a sua vida e eu te abençoo. Não olhe para trás, olhe para frente. Assim como esse filho, assim como essa mulher também vai olhar para os filhos dela e vai dizer: segue para frente, porque a vida é para frente, não é para trás. Todo filho, toda filha que vive a vida cuidando dos pais, com a cabeça virada para trás, sempre manifesta nas relações muitas disfuncionalidades, muitos problemas, muita separação, muita desregulação, muitas desordens familiares. Eu fiz um grupo voltado para cuidar de mulheres, ajudar essas mulheres a olhar para estas feridas. Se você sentiu que esse é o momento, entra no link da bio, no primeiro botão. Esse grupo é gratuito e eu tenho certeza que é o primeiro passo para que você comece a olhar para dentro e liberar a bênção sobre a vida dos teus filhos. Te vejo lá.